Então, hoje aqui, pessoas, a gente vai trabalhar com a parte de máquina de estados, tá? Então, fazer aqui um projeto tanto no VHDL quanto na ferramenta de criação de máquina de estados aqui do Quartz, tá? E eu tenho que mostrar para vocês também a parte do Vector Waveform, que semana passada não deu boa, né? Porque a minha simulação ficava travando. Então, vamos começar por aí, beleza? Daí a gente vai fazer a criação, então, de um código VHDL para fazer uma máquina de status, beleza? Então, eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Vou chamar esse projeto aqui de state, que vai ser o nosso projeto de máquinas de estado. Vou criar aqui uma pasta state também para o nosso projeto, beleza? Projeto em branco, não vamos adicionar nenhum arquivo. O elemento aqui a ser selecionado tanto faz porque a gente não tem placa física para testar, né? Então podemos escolher a princípio ali qualquer um, aqui a gente não mexe. E nosso projeto está finalizado ali. Lembrando que o Quartz não é lá das ferramentas mais rápidas do mundo, mas tá indo tranquilinho, ok? Para a gente poder ver aqui o nosso Vector Waveform funcionando, né, que a gente acabou não vendo lá na aula passada, eu vou criar um arquivo aqui do tipo bloco, beleza? Então vou criar um esquemático aqui, esse segundo item, beleza? E a gente vai colocar uma porta end ali, só para que a gente possa testar esse nosso sistema, beleza? Então vou vir aqui na parte de símbolos, beleza? Digitar end2 aqui embaixo, ele vai diretamente aqui dentro das bibliotecas padrões já aceitar aqui a nossa palavra, né? Então vou adicionar aqui uma porta end e aqui do lado eu vou fazer a adição das nossas portas, né? Vou colocar aqui 2 pinos de entrada e um pino de saída, beleza? Que é o que a gente precisa aqui no fim das contas. Eu vou colocar aqui 2 pinos de entrada e vou colocar um pino de saída. Ok? Então temos aqui para fazer a ligação, lembrando lá que a gente pode só encostar os componentes, ele faz automaticamente aqui as ligações para a gente, beleza? Não vou nem renomear os nomes aqui, tá? Vou deixar pin 1, pin 2 e pin 3 mesmo, salvar esse nosso state.pdf, que a gente vai acabar utilizando posteriormente, e vou mandar aqui já inicializar a nossa compilação, né? Compilação ela que não é lá das mais rápidas do mundo, né? Mas a gente tem que fazer obrigatoriamente essa compilação aqui para que a gente possa obrigatoriamente ter ali os nossos elementos aparecendo no nosso sistema de teste, né? Então, obrigatoriamente eu tenho que fazer essa compilação para que aqueles pinos lá apareçam, né, no Vector Waveform como elementos ativos aqui do sistema, ou seja, basicamente eu tenho que fazer essas compilações aqui para que os arquivos em si se conversem, né? Então eu estou criando um arquivo do tipo BDF e eu quero que ele se converse com o arquivo que vai ser aquele waveform. Então eu tenho que obrigatoriamente fazer essa compilação para gerar o link entre eles, né? Então toda vez que eu compilo, eu faço essa link edição aqui. No caso lá, semana passada que a gente viu com os blocos VHDL, né, a gente viu que a gente não precisava compilar completo o sistema, né? A gente ia lá no file, export create symbol, ele compilava apenas o código VHDL e conseguia fazer essa link edição. No caso aqui do BDF, por ser a primeira vez que eu estou criando esse BDF, o primeiro arquivo que eu estou criando dentro do projeto, aí sim a gente tem que fazer essa característica de compilação completa para ter essa link edição funcional dentro aqui do nosso programa. Beleza? Opa, boa minha família. Boa noite, Pedro. Programa do caos.
programa do caos é o Quartos, é o programa do caos? É isso? Pare. Ah, programa do cão. Nada, esse programa aqui é monstruoso. Nem consegui baixar ainda essa onça. Essa onça. Ai, ai. Depois no final ali, Pedro, se você quiser, você compartilha a tela aqui, a gente vê certinho ali para ver o que está dando problema aí na tua instalação, no teu baixar ali, para você conseguir fazer a utilização. Beleza? No finalzinho a gente dá um bisu nisso. Que voz triste que você está hoje, prof. Cansaço, acho. Não sei dizer. Mas está tudo certo. É que eu fiquei chateado porque eu achei que não vinha ninguém para aula. Provavelmente seja isso. Mentira. Deu tudo certo. Isso que exporta. Cá estamos, perfeito. Fico feliz aí com a presença de todos. Fiquei semi-desesperado. Falei, nossa, não vai aparecer ninguém. Imagine só. Aqui compilou já, né? Depois de a gente tomar um café aqui e tudo mais, né? Fez a compilação, beleza? Então vamos criar aqui um novo arquivo, que vai ser esse arquivo aqui, Wave Vector Form, beleza? O Vector Waveform. Esse último item aqui dentro da parte de verificação e debugs, tá? Então a gente sempre vai fazer a utilização desse tipo de arquivo aqui para poder fazer os nossos testes, né? Porque esse é o arquivo que a gente consegue testar sem a placa, né? Os outros, a princípio, a gente precisa ali ter a placa para fazer os testes. Ok? Então, vamos criar aqui um Vector Waveform. Ele está aparecendo aí para vocês, pessoas, só por desencargo. A telinha aí uma outra tela aí. Não? Então, pera aí. Poxa. Beleza? Foi agora? Tá aparecendo aqui o simulador. Agora tá, né? Então, beleza. Então, esse aqui é o nosso waveform, né? Opa! Esse aqui é o nosso waveform que a gente vai fazer a utilização para testar os nossos sinais aqui, certo? Então, primeiramente, a gente olha aqui para a nossa parte esquerda, né? A gente não tem nada aqui. Vou dar aqui um botão direito. Vou nessa segunda opção de inserção. Vai aparecer essa janela aqui de inserções para a gente vai vir aqui em encontrar nodos, né? E a gente vem aqui em list, né? Basicamente o que a gente quer listar são todos os pinos. A gente consegue fazer aqui vários filtros, né? Mas inicialmente o mais comum aqui é fazer o list dos pinos, beleza? Então, deixo esse pinos all aqui selecionado, dou um list, ele vai aparecer para mim aqui o pin 1, pin 2 e o pin 3, ok? Então, como eu não mudei o nome lá na ferramenta, ele mantém esses nomes aqui, certo? Seleciono todos, trago eles aqui para pinos selecionados, dou um ok, ok novamente. Eles vão aparecer agora aqui, ó, nessa nossa lista. A gente não é obrigado a colocar todos os pinos, né? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, 2 circuitos separados, a gente poderia fazer o teste de apenas um inicialmente, colocando os pinos necessários para o primeiro, e depois fazer o teste do segundo, né? Colocando os pinos necessários. Então, não sou obrigado a colocar todos os pinos aqui no Finder, né? Eu posso inserir apenas alguns deles, né? Então, não sou obrigado a relacionar todos de uma vez. E eu posso aqui ficar mexendo a posição deles também, né? Eu acho que o mais interessante sempre é deixar os pinos de entrada em cima e os pinos de saída embaixo, tá? Acho que a princípio essa seria a formatação mais visual para a gente, tá? Então vou selecionar aqui algum espaço de tempo, né? Aqui selecionei um espaço de tempo tanto para o pino 1 quanto para o pino 2 e vou colocar esse espaço de tempo em nível lógico alto.
selecionar um espaço de tempo só para o pino 1 aqui, colocar ele em nível lógico alto, selecionar um outro espaço de tempo aqui e colocar para o pino 2 em nível lógico alto. Então aqui eu estou simulando, né? Estou dizendo, ó, a minha entrada vai ter aqui um período de 1 microsegundo, né? Os espaçamentos, eles estão de 10 em 10 nanosegundos, e a gente está falando que a gente quer ter o sinal nesta forma aqui. Então, eles vão iniciar ambos em nível lógico alto, depois ambos vão baixar para baixo, depois o pino 1 vai ter um tempo do sinal em nível lógico alto, vai para nível lógico baixo, o pino 2 vai para nível lógico alto. Então, a gente consegue simular qualquer característica aqui de sinal, né? Essa é a ideia, a gente montar os nossos sinais de entrada e ver o que o simulador gera para a gente como sinal de saída, beleza? Aqui, inicialmente, ele está apresentando esses valores em X aqui, porque a gente não conhece qual é o valor do sinal de saída, certo? Para que a gente tenha esse valor aqui, a gente vai ter que primeiro compilar aqui, né, no martelinho, né? Ele vai pedir para salvar, a gente salva, sempre dentro da mesma pasta, né? Ele vai gerar aqui o modelo. Beleza, modelo completo. A gente fecha. E agora a gente vem aqui na opção de rodar a simulação funcional, né? Que é esse primeiro item aqui, que é o play com o componente azul ali em cima dele. Então a gente faz essa seleção e a gente espera um pouquinho e ele vai fazer a compilação ali e o sinal. Olha lá. Agora ele gerou aqui a saída para a gente, né? Semana passada não tinha gerado, né? Mas agora ele gerou a saída. Então ele vai pegar esses valores de entrada, né? Vai passar pelas operações que eu tenho dentro do BDF e vai gerar uma saída. Então isso aqui é um arquivo diferente, tá? Ó, vejam que ele gera dois arquivos, né? Esse vector waveform, que era onde eu estava editando. Esse aqui é um arquivo editável, né? Que eu posso alterar. E esse arquivo de resposta aqui, que ele gerou, não é um arquivo editável, né? Eu não consigo, a princípio, editar esse arquivo, ó. Eu não consigo mexer, porque ele faz a simulação e gera a resposta para a gente, né? Então, esse aqui é um arquivo do tipo apenas leitura, ó. Aqui em cima, ele indica para a gente que a gente só pode ler desse arquivo, né? Então, eu não posso editar, justamente porque aqui eu tenho a resposta da minha saída. Então, enquanto os dois estão em nível lógico alto, saída em nível lógico alto. Quando eu tenho qualquer outra coisa diferente, a saída está em nível lógico baixo, que é basicamente o que uma porta IND faz, né? Tá aqui só para a gente ver, né, a resposta final do nosso arquivo vector waveform, porque no fim das contas a gente não tinha conseguido ver na aula passada. Beleza? Então ele sempre vai, depois que a gente faz a compilação, o teste ali, o teste funcional, ele vai pegar e vai abrir esse arquivo aqui para a gente visualizar, tá? Então, desta forma que a gente vai testar os nossos sistemas, tá? Então, é assim que a gente testaria os sistemas, né? Colocando os níveis lógicos na entrada e validando os níveis lógicos na saída para ver se aquilo está correto ou não está correto. Beleza? Então, essa aqui é a ideia. Então, bacana. Vamos fechar. Quer salvar as alterações? Não, não quero salvar essas alterações. Quero manter da mesma forma que estava anteriormente. Então, bacana. Testado, então, esse vector waveform que tinha ficado da aula passada, né? A gente até mexeu tudo, a gente só não tinha conseguido visualizar, né? Então, com esse carinha aqui testado e visto que funciona, no fim das contas, né? Era apenas o meu computador que não estava apto a rodar a simulação. Agora, a gente viu ali ele funcional. Beleza? Então, aí fica a dica para vocês, né? Quando forem usar o Quartz, fazer simulações, não deixem um monte de coisa aberta, né? Principalmente outros compiladores de código. Isso dá uma atrapalhada ali na parte da simulação. Ok?
Então, beleza. O que a gente vai fazer agora, né? Basicamente. Agora, vamos pegar e vamos montar ou ver como que a gente pode montar uma máquina de estados, ok? Como que a gente poderia executar uma máquina de estados aqui dentro do nosso VHDL, ou dentro do nosso quartos, né, em VHDL, tá? A ideia é a gente primeiro fazer ali a nossa máquina de estados na mão, na unha, né, em código, e depois a gente cria uma máquina de estados pela ferramenta de criação e ver como que eles vão se diferenciar no fim das contas, ok? Então, vamos vir aqui e vamos criar um arquivo do tipo VHDL. Beleza? Então, clica aqui em New, né? Ou vem File New, ou clica aqui no New direto. A gente vai criar agora um arquivo do tipo VHDL. Vai lá. Beleza. Criamos o nosso arquivo VHDL aqui então, tá? Obviamente que para a gente criar uma máquina de estados, a gente teria que conhecer como que essa máquina de estados funciona para que a gente possa indicar aqui para o nosso sistema o que vai acontecer, né? O que eu vou ter, né, de características dependendo do nosso sistema. Beleza? Então, óbvio que eu preciso ter a máquina de estado já montada para que a gente possa inicialmente programá-la. Se a gente não tem essa máquina de estado programada, a princípio se torna muito mais complicado de a gente conseguir executar esse processo. Beleza? Então, eu pensei aqui para a gente inicialmente montar uma máquina bem simples, tá? Que vai ser uma máquina com 3 estados apenas, beleza? Para que a gente consiga executar ali a nossa programação. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para mostrar para vocês qual que seria a ideia da nossa máquina de estados. Vamos lá. Aqui. Beleza. O que eu vou montar aqui vai ser uma máquina de estados nesse formato aqui, ó. 3 estados, ok? Vou considerar que esse estado aqui vai ser o estado inicial. E a gente vai ter aqui essa característica de máquina. Espera lá. Vamos fazer desta forma aqui. Beleza? Então a nossa máquina vai ser basicamente isso aqui, tá? Esse estado vai ser um estado E1, esse vai ser um estado E2, esse vai ser um estado E3, ok? Então a gente vai ter esses 3 estados. A gente vai ter apenas uma entrada aqui, que eu vou chamar de entrada A, beleza? Então se A for igual a 1, eu vou sair do estado E1 e vou vir para o estado E2. Se a entrada for igual a 1, eu saio do estado E2 e venho para o E3. Se a entrada for igual a 1, eu vou me manter no estado E3. Beleza? Quando as entradas forem 0, no caso, se A for 0 e eu estiver no estado E1, eu me mantenho no estado E1. Se a minha entrada for 0 enquanto eu estiver no estado E2, eu vou me manter nesse estado E2. E quando estiver no estado E3, se eu receber 0, eu vou lá voltar para o estado E1. Beleza? Então, basicamente é essa máquina aqui que a gente vai montar, tá? Não tem uma aplicação específica, tá? Acabei de montar ela bem rapidinho aqui, só para que a gente tenha a visualização de uma máquina
que a gente precisa montar, tá? Então, óbvio, né? Se a gente vai programar uma máquina, idealmente a gente já precisa ter esta máquina aqui. Então, vamos usar esta máquina aqui como exemplo para o nosso desenvolvimento ali no VHDL, ok? Então, 3 estados, E1, E2 e E3, uma única entrada A aqui, certo? Entrada A faz a transição dos estados. Eu vou colocar aqui que a nossa saída vai ser uma saída Z, que vai ser 0 no estado 1, 0 no estado 2 e vai ser 1 aqui no estado 3. Beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso formato, essa vai ser a nossa formatação. Beleza? Então, temos uma entrada A, uma saída Z e os 3 estados. Então, vamos lá para o nosso código para a gente poder montar isso aqui, eu mostrar para vocês como que a gente pode montar, então, essa nossa máquina de estados. Beleza? Por onde que a gente vai começar aqui, né? Obrigatoriamente, sempre começamos ali pela nossa inclusão, né, da nossa biblioteca do I3E, né? Então, I3E, library I3E para importar ela, e use I3E std logic 1164.al para fazer a utilização aqui desta parte de logic states, né, ou o standard logic nos nossos elementos. Beleza? Lembrando que normalmente a gente usa esse standard logic aqui para criar tanto as nossas interfaces, quanto as nossas variáveis, quanto os nossos sinais, porque eles que vão ter ali para a gente aquela característica de poder ser nível lógico alto, nível lógico baixo, o don't care. Se a gente cria um bit, necessariamente a gente não vai ter todas essas possibilidades. Então, a gente sempre faz a criação aqui dos nossos elementos, a princípio fazendo utilização do std logic. Por isso que a gente tem que importar essa biblioteca aqui, porque também aquelas operações lógicas, né, ou aquele rising edge, também aparecem aqui dentro dessa biblioteca, que vão ser itens que a gente vai acabar utilizando. Beleza? Lembrando aqui do nosso formato padrão da nossa máquina de estados, ou melhor, do nosso código em VHDL, né? Não é só porque é uma máquina de estados. A gente sempre vai ter uma entidade, ok? Que a gente vai definir. Aqui eu posso chamar ela de machine underscore 1, vai ser a nossa primeira máquina aqui, então vou chamar ela de machine underscore 1. E o nosso is, certo? Então, a gente sempre vai ter essa entidade aqui, obrigatoriamente, beleza? Depois da entidade, a gente vai ter arquitetura. Lembrando que na entidade, a gente é obrigado a declarar todas as nossas interfaces, ou seja, todos os nossos pinos que vão ter algum contato com o mundo exterior. E na arquitetura, a gente vai fazer a declaração sempre da nossa lógica estruturada que a gente quer criar, ok? Então, vou criar a nossa entidade, já criamos ali, né? Coloco a parte de início, vou colocar aqui a finalização dela já. Então, obrigatoriamente, a gente inicializa ela aqui com isso e finaliza ela aqui com o end. Então, isso é regra da nossa linguagem, tá? E para a gente definir as nossas pinagens, as nossas portas, a gente sempre usa essa instrução aqui, port. Beleza? Então, lembrando lá, não lembro se foi na turma de vocês, para falar a verdade, se não foi, me perdoem, mas a gente sempre tem que ter aqui esse ponto e vírgula depois aqui do nosso parênteses, beleza? Então, isso aqui é obrigatório. Eu, particularmente, formato desse jeito aqui, tá? Então, eu prefiro escrever port, abre, fecha, ponto e vírgula, depois eu jogo esse cara para baixo e coloco todas as portas aqui, né? Entre elas. Se vocês quiserem, vocês podem deixar desse jeito aqui, ó. Não faz diferença nenhuma no código, tá? É só questão de organização e vai do toque de vocês ali, beleza? Eu faço desse jeito que eu acho que fica mais bem organizado. Aí vai da escolha de vocês, ok? O que a gente vai criar aqui então, né? Que a gente viu ali, que a gente tem na nossa máquina de estados. Eu vou criar aqui um A, beleza? Então, vou criar o nome A,
vai ser o pino que vai ser chamado de A, uma entrada que vai ser chamada de A. Coloco os 2 pontos, vou colocar o direcionamento, que vai ser um direcionamento in, e vou colocar um std logic. Beleza? Então, desta forma aqui, a gente vai definir que a gente está criando uma interface de entrada do tipo std logic. Vamos criar também o nosso z, que é a nossa saída, né? Então, z ponto e vírgula, out, std logic. Beleza? E a gente também vai criar aqui mais 2 outros elementos de interface. Tá? Eu vou criar aqui um clock, ou melhor, um CLK, que vai ser também uma entrada, std logic. Ok? Ah, por que você está criando um clock, Prisado? Porque é obrigatório a gente ter um clock na nossa máquina de estados, né? Como a gente viu anteriormente, quando a gente estava estudando as máquinas de estado. Obrigatoriamente a gente precisa de um clock para ter a parte da movimentação entre os estados. Então eles se baseiam nos nossos elementos de memória, né? Naqueles flip-flops. Então, obrigatoriamente, eu vou ter aqui um clock para trabalhar. E eu também vou criar um outro elemento que a princípio a gente ainda não tinha utilizado dentro das máquinas de estados, que vai ser um reset. Beleza? Então vou criar aqui um pino chamado RST. Vai ser o nosso reset. Ele também vai ser do tipo in std. Beleza? Então a gente tem aqui o pino de entrada propriamente dito, o A, que é o nosso sinal. O Z, que é onde a gente vai gerar a nossa saída propriamente dita. Um pino de clock para receber a nossa onda quadrada e ter a nossa intenção de movimentação. E o reset aqui, para caso a gente queira resetar a nossa estrutura. Tá? Por questão de organização aqui, eu vou apenas tirar o Z de lá e colocar aqui para baixo. Tá? Então, coloquei todos os ints e o Z out depois. Tá? Isso não faz diferença nenhuma na programação, tá, pessoal? Só questão de organização ali, de deixar todas as entradas e depois todas as saídas. Lembrando que também, se vocês quiserem criar todas em uma linha só, dá para criar, né? É só colocar aqui as vírgulas para mostrar que todas essas variáveis são diferentes. Beleza? Então dá para criar todas na mesma linha ou dá para criar elas separadas. Tá certo? Aí aqui nessa última linha, né, na nossa última interface, eu não coloco ponto e vírgula no final, porque o ponto e vírgula está aqui depois do parênteses, beleza? Então, não vai ponto e vírgula aqui mesmo, tá? Caso vocês olhem e falem, ah, tá faltando ponto e vírgula. Não vai, tá? Ponto e vírgula já está aqui. Beleza? Então, feita aqui a nossa entidade, essa nossa entidade aqui vai ser o que a gente vai utilizar como base ali para a nossa arquitetura, certo? Então vamos lá, vamos criar agora a nossa arquitetura. Então a nossa arquitetura ela é o quê? Ela é a lógica do nosso sistema, certo? Então ela é uma arquitetura da nossa Machine 1. Então, sempre a gente vai ter essa formatação ali na hora de criar a nossa arquitetura. Então, arquitetura, o nome da arquitetura que a gente está criando, que eu vou chamar de lógica, ou logic, né, para ficar igual, e Machine 1, que é a entidade. Beleza? Vamos sempre ter aqui um begin e vamos sempre ter um end da nossa logic. Beleza? Então dá para criar isso já, né, de primeira, ou dá para a gente criar isso aqui depois. Não é obrigatório que a gente já faça isso aqui, né? Eu prefiro fazer já, né, para ter certeza que eu não vou esquecer de criar um end ou algo do gênero depois. Então, já prefiro fazendo desta forma, né? É o mesmo esquema que a gente faz no abre e fecha parênteses, né? Ou no abre e fecha chaves. A gente normalmente nunca cria aqui, vai colocando os códigos e depois lá embaixo fecha. A gente normalmente, quando vai fazer
um abre e fecha parênteses ou um abre e fecha chave, a gente já cria os dois, né? Então aqui é basicamente a mesma ideia, né? Criei o begin, criei o end, estou abrindo e fechando as nossas chaves ali, entre aspas, tá? Eu fiz um aspas aqui. Eles não são chaves, né? Eles são as nossas estruturas de definição de começo e fim, mas só para ter mais ou menos a mesma ideia. Beleza? Então tá, ok, né? Criamos aqui a nossa arquitetura, né? A nossa estrutura da arquitetura. O que a gente tem que fazer aqui agora, né? A gente teria que programar aquela nossa máquina de estados. A gente teria que programar isso aqui, né? Programar que a gente tem estados, né? E1, E2, E3 e programar toda essa transição aqui. Para fazer isso, para programar essas transições e para entender, né, se a gente vai sair de um estado e vai para outro, ou vai se manter no mesmo, ou para qual a gente vai precisar de duas estruturas bases aqui, que vai ser o process, né, para a gente poder fazer o processamento sequencial dependendo do nosso sinal de entrada, e a gente também vai precisar fazer a utilização dos ifs, né? Então, basicamente, esse nosso código aqui da nossa máquina de estados vai ter um conjunto de process e um conjunto de ifs para que a gente possa trabalhar, beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, toda vez que a gente vai criar aqui uma máquina de estados, a gente vai se apropriar de alguns sinais para que a gente consiga trabalhar corretamente, beleza? Então, a gente sempre vai fazer aqui um esqueminha, né, entre a arquitetura e o nosso begin, beleza? Então, vou criar aqui um type e vou chamar isso de type underscore state. Beleza? E eu vou colocar aqui um is e entre parênteses eu vou colocar um E1, um E2 e um E3. Então, o que eu estou fazendo aqui quando eu faço essa linha de código dentro do nosso VHDL? A gente está definindo que a gente está criando um novo tipo de variável, um novo tipo dentro da nossa estrutura lógica aqui do nosso hardware, e que esse tipo ele vai ter esses três possíveis valores, E1, E2 e E3. Beleza? Então a gente está falando aqui que a gente está criando um novo tipo. E esse novo tipo pode receber os nossos estados. Isso aqui ajuda a gente basicamente a fazer o nosso código da forma correta, né? Para que a gente consiga fazer com que existam as alterações de estado. Beleza? Então, essa linha aqui, ela, digamos assim, é obrigatória para a gente conseguir executar o código de forma correta. É criar um tipo específico que vai conter todos os nossos estados. Ah, prezado, eu tenho 10 estados. O que eu faço? Crio esse tipo state aqui e coloca todos os estados aqui dentro. E4, E5, E6, E7, E8, E9 e o E10. Ah, eu coloquei nomes ali para os meus estados, né? Coloquei um nome ali, Chuchu. Beleza, não tem problema, pode fazer utilização dessa nomenclatura, né? O outro estado eu chamei de banana. Beleza, você pode usar qualquer coisa aqui, né? Eu indico sempre tentar fazer algo mais compacto para ficar mais bem organizado aqui no fim das contas, beleza? Mas daria para dar qualquer nome ali para os estados e a gente poderia colocar esses estados nos tipos, beleza? Então a ideia da gente fazer essa linha é basicamente a gente criar um novo tipo que tem todos esses estados. É como se a gente tivesse, entre aspas, criando uma struct, né, dentro aqui do nosso VHDL, onde a gente tem acesso ao estado E1, ao estado E2 e ao estado E3. Beleza? Então, sempre a gente vai fazer desta forma aqui, porque isso facilita bastante
o nosso desenvolvimento, né? Quiçá, eu poderia falar que isso viabiliza o nosso desenvolvimento. Senão, ele seria praticamente inviável aqui, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar também dentro do nosso da nossa máquina de estados, eu vou criar 2 signals aqui. Beleza? Vou criar 2 signals aqui. O primeiro signal aqui eu vou chamar de atual underscore state. Beleza? Eu posso chamar até, se eu quiser, só de A state, né? Ou posso, atual. Vou deixar como atual state mesmo, tá, pessoas? Só para ficar completo o nome. E esse cara aqui, esse atual state, ele vai ser do tipo type state. Ok? Então, estou criando aqui um sinal específico, onde esse sinal específico ele sempre vai gerar para a gente qual que é o nosso estado atual. Eu vou gerar um outro signal aqui, que vai ser o nosso reg state, beleza? Que é o estado não atual, né? É o que eu vou utilizar para registrar o meu estado. E esse cara aqui eu vou chamar de type state também. Então, esses 2 sinais aqui, eles vão ter funções diferentes, né? Esse sinal atual, ele ou melhor, esse estado atual aqui, ele é um sinal dentro da nossa arquitetura e ele vai servir para indicar qual que é o estado atual que a gente realmente está, ok? E eu vou criar aqui um outro sinal, que é o nosso register state, também do tipo signal. Aí vocês podem perguntar, beleza, Prisado, por que você criou um atual e por que você criou um registrador aqui, um estado registrado? Porque vamos lembrar de uma coisa. Quando a gente está fazendo um process, o que acontece? Acontece que os nossos elementos eles não são atualizados instantaneamente. Né? Os nossos sinais eles não são atualizados instantaneamente. Eles são atualizados apenas no final do process. Então, por mais que a gente faça alterações nos valores dentro do process, isso só vai ser atualizado no final dele. Tá? Lembrem que o VHDL ele é um sistema de linguagem concorrente que dentro do process ele é uma linguagem sequencial. Só que as atualizações só vão acontecer no final do process. Por isso, a gente vai fazer aqui uma forma de programação onde a gente vai usar o estado registrado para atualizar o estado atual. Então, a gente vai fazer um esquema onde a gente vai ter 2 processes, um em relação aos valores de entrada, para a gente ficar atualizando isso sempre e saber corretamente o que eu tenho que fazer, e um outro process em relação ao clock. Esse process em relação ao clock, a gente faz a atualização do estado registrado para o estado atual. Daí a gente realmente atualiza o estado que a gente está. Como a gente vai fazer 2 processes, no segundo, a gente vai criar uma estrutura onde a gente vai só atualizar o estado registrado. E quando o clock realmente bater, aí sim a gente atualiza esse estado registrado. Entendo isso aqui como uma variável auxiliar, onde a gente está salvando o estado que a gente gostaria de ter quando o clock bater. Beleza? Então, quando o clock bater, a gente atualiza. A gente pega o que está armazenado nessa, entre aspas, variável auxiliar e joga para a nossa variável correta, tá? Entre aspas, por quê? Porque a gente tem o tipo variable, né? Só que a gente não quer usar o tipo variable aqui, a gente quer usar o tipo signal. Então, ela não é realmente uma variável, ela é um fio dentro do nosso sistema. Ok? Conforme eu for fazendo aqui, esses elementos eles vão ficar um pouco mais entendíveis aí dentro da nossa cabeça. Então, vamos lá. Agora eu vou começar a nossa lógica aqui dentro propriamente dita. Ok? Então, aqui que eu vou realmente executar o nosso processo, a nossa lógica, tá? Então, vou começar aqui criando um process, beleza? Onde eu vou colocar 2 sinais aqui dentro.
nosso clock, nosso CLK, e também vou colocar aqui o nosso reg state. Beleza? Então, o que eu vou estar fazendo aqui no fim das contas? Eu vou estar fazendo com que toda vez que eu tiver uma alteração no clock ou que eu tiver uma alteração nesse reg state, eu vou entrar dentro desse process, tá? Então, toda vez eu vou entrar dentro desse process dependendo do clock e dependendo do reg state, tá? Poderia, se eu quisesse, só em função do clock, mas nesse primeiro exemplo eu vou usar esses dois caras só para vocês verem qual que é a diferença de eu usar isso e depois eu troco, coloco só o clock para a gente ver, tá? Então, process, beleza? Em função do clock e em função do nosso estado registrado. Toda vez que eu fizer um process, eu tenho que pôr o begin e o end process, certo? Então, é o nosso, entre aspas, abre e fecha chaves, né? Para iniciar o process. Obrigatoriamente tem que ter isso. E dentro desse process, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se aconteceu alguma alteração no nosso clock, tá? Então, eu vou colocar aqui um CLK apóstrofo event. Então, eu vou verificar se aconteceu um evento no clock. Evento no clock vai ser o quê? Ele sair do nível lógico baixo e ir para o nível lógico alto. Isso é um evento, é uma borda do clock. Ou ele sair do nível lógico alto e ir para o nível lógico baixo. Isso vai ser um outro evento do clock. Ok? Então, aqui a gente vai verificar se realmente aconteceu um evento no clock. E também, vou colocar um end aqui, para ver se o nosso clock ele é igual a 1. Então, se acontecer um evento e se o nosso clock é igual a 1, obrigatoriamente a gente sabe que aconteceu uma borda de subida. Beleza? Eu vou colocar aqui um then. Então, if, condição then, tenho que pôr um end if aqui, e daí aqui dentro eu posso colocar a lógica que eu quero. Ok? Então, o if ele sempre vai ser criado dessa forma. If, condicionamento, then, e eu tenho o end if aqui. Ah, prezada, eu posso fazer igual o C, que se o meu if aqui só tem uma linha de código dentro, não colocar os parênteses e tudo mais? Não, é obrigatório. Mesmo que eu tenha uma única linha aqui, eu tenho que obrigatoriamente colocar o end, tá? Assim que faz comentário, a gente faz comentário com traço aqui. Cícero. Esse carinha aqui, ó, se a gente fizer assim, a gente faz o comentário completo, né? Então, quero colocar várias linhas aqui em comentário. Daí você faz assim, né? Barra, asterisco, barra. Daí você pega todas as linhas. Se você quer comentar uma única linha, daí você coloca traço. Beleza? E depende do que você quer. E daí que lá no C, né, a gente coloca barra. Isso não funciona aqui. Tem que ser traço e o comentário completo daí é igual. Tá? Então, bacana. Beleza, então o que a gente vai colocar aqui dentro do nosso if, né? Eu vou colocar aqui dentro do nosso if o nosso atual state, ele vai receber o reg state. Então eu vou fazer a atualização do estado sempre que acontecer uma borda. Ok? Então sempre que eu tiver uma alteração no reg state, eu vou entrar nesse process e vou verificar se aconteceu uma atualização do clock. Toda vez que acontecer uma atualização do clock, eu vou entrar nesse process e verificar se aconteceu uma atualização do clock. Né? Daí, no caso aqui, eu vou verificar qual atualização do clock que aconteceu. Por isso que eu coloco esse clock event aqui, tá? Se eu colocasse, por exemplo, apenas dessa forma, clock igual a 1.
vocês poderiam falar, beleza, o clock só vai entrar dentro do process quando atualizar, né? Aí se eu vi que ele é 1, quer dizer que a atualização dele foi uma atualização de borda de subida. Mas como eu estou colocando esse reg state aqui também, a gente obrigatoriamente tem que colocar esse clock event, porque se eu atualizar o reg state e eu entrar no process e não tiver essa condição aqui, não tiver essa condição aqui, que vai acabar acontecendo é que eu vou ficar atualizando várias vezes o meu estado atual apenas no nível lógico alto, né? Que não é basicamente o que eu quero fazer, tá? Então eu quero fazer essa atualização quando o clock estiver em nível lógico alto e o clock tiver um evento, beleza? Eu coloco o reg state aqui justamente para que a gente possa ter a questão de atualização em relação a ele também, né? Ali a gente conseguiria validar caso esses dois caras aqui mudem no mesmo momento, né? Então seria a forma ideal aí de a gente executar. Ah, Pizarro, mas eu posso fazer só assim? Pode, né? A gente até pode fazer o programa apenas com o process no clock, mas idealmente falando, a gente sempre usa esse reg state aqui, porque caso aconteçam atualizações, esse process ele sempre vai estar atualizado em relação às duas variáveis, né? Variáveis entre aspas, né? Os meus dois sinais de atualização aqui. Beleza? Então, dessa forma aqui, o que a gente faz? A gente faz a atualização dos estados. Então, aqui dentro desse process, vou até fazer desse jeito aqui, dentro desse process, eu fiz a atualização dos estados. Eu estou atualizando o estado auxiliar, ou seja, o estado que eu gostaria de ter, e estou colocando esse estado atual ali, esse estado auxiliar dentro do estado atual propriamente dito. Beleza? Então, a gente estaria ali fazendo esta criação. Ok? Então, estamos ali atualizando desta forma. Beleza? Então, bacana. O que mais que a gente vai fazer aqui para a nossa máquina de estado ser funcional, né? A gente também vai fazer agora um novo process, né? Um segundo process aqui, para que a gente consiga atualizar, então, o nosso sistema. Beleza? Então, vou fazer aqui um segundo process. Ok. Dentro desse process aqui, eu vou fazer a utilização do nosso sinal A, ok? E também vou fazer a utilização do nosso sinal de RST, nosso reset. Então, dentro desse process aqui, eu vou utilizar esses dois caras por enquanto. Beleza? Vou fazer aqui um begin e um end process. Beleza. Então, toda vez que eu tiver uma atualização no sinal A ou tiver uma atualização no reset, a gente vai entrar aqui, a princípio, nesse nosso process. Beleza? Então, podemos fazer desta forma. O que eu vou colocar aqui dentro do process, então? Vou começar fazendo um if aqui, que vai ser um if do nosso reset igual a 1. Então, se o nosso reset for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o nosso reg state receba o nosso estado E1. E que a nossa saída Z receba 0. Beleza? Então, se acontecer um reset, caso aconteça o reset, eu vou fazer com que o estado receba 1 e vou fazer com que a saída receba 0. Nosso Z aqui obrigatoriamente receba 0.
Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente pode resetar o nosso sistema. Lembrando que o estado inicial que a gente está colocando é o estado E1. Então, por isso que quando eu receber o reset, eu vou reinicializar a minha máquina. Então, vou fazer com que o estado venha para E1 e a minha saída seja obrigatoriamente 0. Beleza? Então, é isso que eu fiz ali com o nosso reset. Bacana. O que mais que a gente vai fazer aqui? Agora, eu vou fazer um else, né? O nosso else ele vai servir basicamente para quê, né? O nosso else ele vai servir basicamente para fazer com que a gente tenha qualquer outra coisa que não seja, né, o reset em 1. Ou seja, quando o reset estiver em 0, ele não vai entrar no if e vai entrar aqui dentro desse nosso else. Beleza? Aí dentro do else, o que eu vou fazer dentro do else, né? Eu posso fazer aqui um else, fazer um if, novamente, continuar fazendo ifs aqui dentro, ou eu posso fazer aqui de uma forma diferente. Eu posso usar esse case, né? Aí o case, ele é basicamente o mesmo esquema do switch case que a gente tem lá no C, né? Então não muda nada aqui, eu posso fazer tanto com o if quanto com o nosso switch case. No caso dos estados, a princípio fica um pouco mais fácil a gente fazer com esses estados, tá? Com o case do que com o if. Aí, vocês podem olhar aqui e perguntar, beleza, né? O que a gente vai usar dentro desse case, né? A gente verificou aqui primeiro o reset, né? Se o reset não for 1, quer dizer que ele é 0, quer dizer que a minha máquina ela vai rodar normalmente, né? O que eu vou analisar dentro desses cases aqui, então? No caso que eu vou analisar dentro desses cases, é o nosso estado atual. Então, vai depender do estado atual eu fazer a minha mudança, certo? Então, se eu estiver no estado E1 e receber alguma coisa, seja 1, eu vou para o estado 2, seja 0, eu vou continuar no estado 1. Então, esse case aqui depende do nosso estado atual. Como eu estou colocando o estado atual aqui no case, eu também vou colocar ele aqui dentro do process, porque eu estou fazendo a utilização desse nosso elemento estado atual aqui dentro, tá? Então, vou fazer aqui case estado atual, is, aí eu vou fazer já um end case aqui, para a gente não se esquecer que tem que abrir e fechar tudo, beleza? Aí os nossos cases aqui, o que eles vão ser, né? When E1, E1, when E2 e um when E3. Então vai ser deste jeito aqui que a gente vai fazer a utilização do nosso switch case dentro do VHDL. Ah, Presiano, mas eu não posso fazer com if? Pode, não tem problema nenhum, né? Podemos fazer com if também, tá? Que eu só estou mostrando com o case para mostrar a diferença entre um e outro. Daí vocês podem escolher se vocês preferem fazer com case ou fazer com if, tá? Tanto faz no fim das contas, beleza? Então não precisa se preocupar com isso. Aí, sempre que eu for fazer esse cara aqui, eu tenho que colocar o when, o número, né, ou o valor que eu quero analisar e colocar esse atribuidor aqui, né, igual maior, né? Então, no caso, faço esta utilização. Dentro do when aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if, ok? De A igual a 1, por exemplo. Então, se o nosso A for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o nosso reg state aqui receba o quê? E2. Vamos voltar aqui, vamos olhar de novo para nossa máquina aqui, né?
Então, se eu estou no estado 1, então aquele when E1 quer dizer que eu estou dentro desse estado. Eu recebi o A1. O que eu vou fazer? Vou vir para o estado 2. Beleza? Então é isso que eu estou fazendo. Estou programando essa transição aqui. Tá? Se eu receber 0, estando no estado E1, o que eu vou fazer? Fazer com que o meu A, desculpa, se eu receber 0 no meu E1, vou fazer com que ele se mantenha dentro desse estado. Beleza? Então vou fazer aqui, depois do nosso if, vou fazer um else if aqui, que nesse caso aqui, ele é feito assim, ó, else if, não é else if, igual a gente faz no C, é assim que a gente faz, else if, tudo junto, beleza? E aqui eu vou verificar se o A é igual a 0. Se o A for igual a 0, meu then ali vai receber o regstate E1. Ok? Então, aqui eu vou fazer o end if. Então, se eu recebo que o meu estado atual é o E1 e eu recebi o meu A em nível lógico alto, eu vou atualizar o meu estado para E2. Se eu recebi 0, eu vou atualizar o meu estado para E1. Mas eu faço a atualização direto do estado aqui? Não. Eu estou armazenando num valor auxiliar para quando o clock bater, eu atualizar o meu estado atual. Beleza? Então, quando o clock tiver o evento, aí sim eu atualizo esse cara. Tá? Por quê? Eu não posso atualizar direto, né? Eu dependo do clock para fazer a atualização. Então, eu não posso vir aqui e usar o atual state. Como é que eu chamei ali? Atual state mesmo. Então, eu não posso fazer desta forma, porque senão ele iria, no final desse process, fazer essa atualização de estado. Não é isso que eu quero. Eu quero armazenar isso aqui, dependendo do que eu estou recebendo nas entradas. Então, eu estou alterando a minha variável auxiliar, a variável, entre aspas, auxiliar, para quando o clock bater, eu ir ali e fazer a minha atualização propriamente dita. Beleza? Aí, outra coisa que a gente vai fazer aqui dentro desse when é fazer o Z receber 0. Certo? Porque aqui, dentro da nossa máquina, o que a gente tinha, né? Que sempre que eu estiver dentro do estado 1, o meu Z é igual a 0. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Z vai receber 0. Então, caso o meu estado atual seja o E1 e eu receba nível lógico alto no A, eu atualizo para o estado 2. Caso eu receba nível lógico baixo no A, eu atualizo para o estado 1. Ou me mantenho no estado 1, sendo que a saída do estado 1 é sempre 0. Beleza? Então, finalizamos aqui o when E1. Agora eu vou fazer o when E2, né, para quando eu estiver dentro do estado 2. Dentro do estado 2, se a gente recebe o A igual a nível lógico alto, o que a gente vai ter? A gente vai ter a atualização do nosso regstate para E3, ok? Else if, se o nosso A for igual a nível lógico baixo, o nosso regstate vai receber E2. E aqui eu fecho o nosso if. Beleza? Então, aqui dentro do nosso estado 2, se a gente estiver no estado 2, recebi nível lógico alto, vou para o estado 3, recebi nível lógico baixo, me mantenho no estado 2. Mas eu não estou atualizando o estado nesse exato momento. Eu estou fazendo a atualização num valor auxiliar. Quando o clock bater, a gente atualiza o valor auxiliar para o valor atual. Beleza? Essa é a ideia.
Vamos visualizar aqui a nossa máquina, desenhadinha, só para ter certeza que a gente não está fazendo nada errado. E2 recebeu 1, vai para E3, E2 recebeu 0, se mantém no E2. A saída dele é 0, certo? Então aqui no nosso código, o que a gente vai fazer? Z recebe 0. Beleza? Então, programamos o estado E1 e programamos o nosso estado E2. Beleza? Agora falta a gente programar o nosso estado E3. Então, no nosso estado E3, if o nosso A for igual a nível lógico alto, a gente vai se manter no estado E3, então regState recebe E3, E3, else if, se o nosso A for igual a 0, then eu vou fazer com que o nosso regState receba E1. End if. A nossa saída aqui, Z, no caso do nosso terceiro estado, vai ser nível lógico alto. Então, vamos voltar aqui. Sempre que eu estiver no estado E3, nossa saída é nível lógico alto. Então, recebi me mantendo nível lógico no estado 3, recebi 0, vou para o estado 1 de novo. Então, temos essa característica aqui de programa. Beleza? Então, aqui programamos o que acontece para o estado 1, o que acontece para o estado 2 e o que acontece para o estado 3. Também programamos o que acontece para o reset, que vai ser estado 1. Né? Então, temos aqui toda a programação, né, referente a reset e o estado atual. Beleza? E daí é aqui que a gente faz a atualização necessariamente, que depende do clock. O que mais que a gente pode fazer aqui para, né, ter certeza absoluta que nada de errado vai acontecer, digamos assim? A gente tem a possibilidade aqui de fazer um when others. O when others aqui, ele vai dizer para a gente que o que vai acontecer toda vez que algum valor diferente desses valores que a gente definiu ali de E1, E2 e E3 aconteçam. Né? Então, nesse caso aqui, eu posso fazer com que o Z receba X. Ou seja, eu estou fazendo com que ele receba um valor, entre aspas, aleatório. Beleza? Então, isso também é interessante a gente sempre fazer, porque caso venha a ter algum tipo de problema aqui, eu posso visualizar no meu programa, né? Ou no meu teste. Então, ele vai gerar ali uma saída intermitente, uma saída X. Então, caso a gente esteja testando lá no Vector e sai um X, a gente sabe que por algum motivo ele caiu num estado que não deveria ter caído. Né? Então, basicamente isso. Aí eu até posso, tem uma possibilidade aqui de eu colocar um report aqui, se eu quiser, né? Óbvio que no hardware isso não funciona, né? Report, tipo, cheguei em um estado que não existe. Posso fazer isso, né? Ele vai gerar um report para a gente, né? Caso a gente esteja mexendo aqui com a ferramenta. No hardware, obviamente que isso não acontece, né? Então, não necessariamente eu sou obrigado a fazer esse report, mas também pode ser interessante, né? Eu já estou visualizando que tem alguma coisa errada pelo próprio Z, pela própria saída, mas se a gente quiser, a gente pode colocar esse report aqui para fazer debug posteriormente. Bom. Ok. Aí o case está fechado aqui. O if está fechado. Process já está fechado. O logic já está fechado. Beleza. Matamos aqui o nosso
da nossa máquina de estado. Então, a gente normalmente vai usar sempre essa mesma estrutura aqui para fazer a programação da máquina de estado, tá, pessoal? É uma estrutura base aqui, né? No fim das contas, nunca vai fugir disso. A gente sempre vai ter esse formato padrão que vai necessariamente mudar, vão ser os estados e as lógicas que a gente vai colocar dentro de cada estado, né? Tirando isso, o resto vai ser praticamente igual, tá certo? Então, normalmente a gente não vai ter nenhuma alteração brusca em relação a isso, né? Óbvio, também vai mudar aqui as interfaces, né? Essas interfaces também mudam. Mas de resto, vai ser sempre um processo bem padrão, né? Meio que uma receita de bolo aqui para a gente montar a nossa máquina de estado. Ok? Eu vou salvar essa máquina aqui. Vou salvar ela com o mesmo nome da entidade, que é machine_1. Machine_1. Beleza? Código VHDL salvo aqui. Aí eu venho aqui em File, Create Update, Create Symbol File for Current File. Então, vou criar agora um símbolo para essa máquina de estados. Vamos ver se dessa vez ali não faltou nenhum ponto e vírgula em nenhum lugar. Beleza. Sempre falta, né? Alguma cosita. Case. Pera lá. Onde que ele deu aqui? Faltou um ponto e vírgula aqui no end-if lá de cima, né? Sempre o end-if tem ponto e vírgula, tá? Pessoas, provavelmente vocês tenham colocado aí no de vocês, é o que comi bola lá de cima e não coloquei. Então o end-if ali tem ponto e vírgula, beleza? Esse begin aqui do nosso reset tem nada de errado nele, né? End. Tá esperando ponto e vírgula, mas tem ponto e vírgula aqui já. When. E2, tá? Acho que é só por causa daquele ponto e vírgula lá em cima. Vamos ver. O que mais que ele deu aqui? Ponto e vírgula no end. Nossa, não coloquei ponto e vírgula aqui, ó. Provavelmente... Deixa eu ver. Olha só, a falta do ponto e vírgula que esta falta de ponto e vírgula não faz com nós, no fim das contas. De resto, ok. Faltando mais algum ponto e vírgula aí que vocês estejam vendo, vocês virem e me avisem, por favor. Boa, agora foi. Eram aqueles dois pontos e vírgulas mesmo, tá? Tava faltando um ponto e vírgula aqui na linha 23 do endif e está faltando um ponto e vírgula em algum lugar aqui no meio. Eu não faço mais ideia de onde era. Mas agora foi. Beleza? O que eu queria mostrar para vocês mesmo? Tá. Criei o símbolo aqui. Agora a gente pode vir aqui nesse BDF, né, nesse esquemático state aqui que a gente criou lá em cima, ou criou anteriormente, né? E a gente vai ver que agora a gente tem aqui o project e tem a nossa machine 1. Então temos aqui
agora uma linda e maravilhosa Machine 1 que a gente poderia testar. Se a gente der 2 cliques aqui, vem para o nosso código. Beleza? Então, a gente tem a nossa máquina de estados aqui possível de teste, né? Então, se a gente colocar aqui as nossas entradas, colocar aqui entradas e saídas, a gente vai ter a possibilidade de testar aqui a nossa máquina de estados. Tirar esse cara daqui também, tirar esse cara daqui, output. Beleza. Posso chamar esse cara aqui de A, CLK, RST. E esse cara de Z. Então, se a gente quiser, agora a gente poderia testar ali a nossa máquina de estados com o Vector Waveform da mesma forma que a gente testou ali com a nossa porta end. Beleza? Então daria aqui para fazer esse teste e validar para ver se ela está funcionando conforme esperado ou se ela não está trabalhando conforme o esperado. Beleza? Até aí. Beleza, pessoas? Beleza. Então, tá bom. Sim, boa. Então, tá. Depois a gente cria outras máquinas aqui em VHDL também. Vou deixar depois para vocês algumas atividades. Na verdade, vocês poderiam pegar qualquer uma daquelas máquinas de estados que vocês já criaram e programar aqui, né? Só para testar. Mas deixa eu aproveitar que eu já mostrei um exemplo, pelo menos aqui, de como montar uma máquina no VHDL. Deixa eu mostrar agora para vocês uma outra forma da gente criar as máquinas de estados aqui no nosso Quartus. Beleza? Então, criamos aqui a nossa Machine 1 com o VHDL. Vamos criar de uma outra forma agora. Eu vou vir aqui em File, New, e eu vou escolher essa opção aqui, ó, State Machine File. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção aqui dentro dos designs. Ok? Então essa seria a segunda forma de a gente fazer a criação das nossas máquinas de estado. Beleza? Então, selecionado aqui, né? Ele vai mostrar para a gente uma opção muito parecida com essa opção do BDF, né? Uma visualização bastante parecida aqui, no fim das contas, mas eu tenho alguns itens a mais aqui, né? Então eu tenho essa parte de demonstração, de criação aqui igual, né? Só que aqui a gente tem algumas input ports, algumas output ports, e aqui a gente tem algumas tabelas gerais, né? De input, output, state e por aí vai. Beleza? Então a gente também pode fazer a criação das nossas máquinas de estado por aqui, tá? Como que a gente pode criar as nossas máquinas de estado aqui, né? Eu posso selecionar essa opção aqui, que é uma bolinha roxa, né? Que é o nosso State Tool. E aqui eu vou ter os estados. Então posso fazer adição de estados desta forma. Então coloquei aqui 3 estados dentro do nosso desenho. Beleza? Então posso realmente desenhar aqui os estados caso a gente queira. Certo? Então essa aqui é uma ferramenta de desenho de estados, tá? Aqui, se vocês olharem, a gente não vai ter nada relacionado a circuito, né? Não vai aparecer porta lógica, não tem símbolos. Aqui a gente está criando especificamente estados. Beleza? Então temos aqui 3 estados criados. Do lado da ferramenta de estados, eu tenho a ferramenta de transição. Então, eu posso determinar as transições aqui dos estados.
Então, lá, nossas transições também estão aqui criadas agora nesse momento. Então, posso fazer a utilização dessa ferramenta. Clico aqui na ferramenta, clico no estado que eu quero e arrasto para outro estado. Daí ele monta aqui essa transição para a gente. Tá? Então, bem simplesinho. Clico aqui, clico no estado, arrasto para o outro, solto. Ele fez a transição. Clico, arrasto, solto. Fez a transição. Se eu quero desse estado para esse, eu clico nele e solto. Clico nele e solto. Clico, arrasto. Olha lá, fez a transição. Beleza? Então, tá aqui montada a nossa máquina de estados. É a mesma máquina de estados que a gente montou antes, certo? Então, é a mesma máquina de estados que eu montei ali no outro programa. Só que talvez uma esteja mais bonita que a outra. Nunca saberemos. Mas eu posso montar aqui a máquina de estado aqui dentro. Ok? Com os estados montados, com as máquinas, com as transições feitas aqui, eu posso usar essa ferramenta gráfica e clicando, por exemplo, nos estados ou nas transições. Ok? Então, eu clicando aqui nos estados ou nas transições, ele vai aparecer para a gente as opções de propriedades de cada um, né? Então, deixa eu mostrar primeiro aqui do estado. Eu venho aqui, clico no estado, posso selecionar o nome dele, né? Então, vou chamar esse cara de E1. Posso ver as transições aqui, né? Que ele está falando que tem uma transição do estado 3. Tenho aqui os outputs, né? Que vão ser as nossas saídas, né? Os actions, que são as nossas saídas, né? Na verdade. E tem aqui o formato, que seria a coloração. Então, ó, quando eu mudo o nome, obviamente, né? Muda o nome ali na nossa estrutura. E3. Apply. E quando a gente clica aqui na transição, né? A gente pode colocar aqui uma equação para definir essa transição. Né? Então, posso colocar aqui, por exemplo, A igual a 1. Opa. Um assim. Ou assim. Verilog. Esse cara está em Verilog. Por que esse cara está em Verilog? Ele não é em VHDL, esse maluco. Esse maluco aqui é em Verilog, na outra linguagem. Deixa eu criar aqui um input chamado A, né? Rename, ok. Criei um input aqui, né? Tem que ter a criação do input aqui. Recebe 1. Beleza. Então, toda vez que o meu A receber 1, ele vai fazer essa transição, tá? Primeiro, ele não tinha deixado eu fazer ali a inserção, porque eu não tinha... Primeiro que eu tinha escrito errado, né? A equação, e depois porque eu não tinha criado o A aqui ainda, tá? Então, sempre eu tenho que fazer a criação aqui das entradas que eu for usar. Então, aqui no caso, como é Verilog, não VHDL, essa equação aqui, ela não vai com o aspas, tá? É só o umzinho ali mesmo. Beleza? Aqui na outra transição, posso fazer a mesma coisa. Opa, beleza. Nessa transição também faço a mesma coisa. Aqui é 0. Essa transição aqui que eu não fiz, né, do E3 para o E3. Então, do E3 para o E3 é A1, né, A1. E essas transições aqui é A0. E aqui A0 também. Então, criamos aqui as nossas transições, né? A gente consegue dar uma mexida aqui um pouco nas linhas, se a gente quiser, ou posicionar diferente também aqui os nossos textos, né?
mas eles vão estar sempre interligados. Ó. Quando eu clico na transição, ele negrita o texto aqui que eu estou tendo como transição. Então, aqui às vezes pode ficar um pouco estranho, tipo, putz, eu não sei qual que é qual, clico na transição, vai mostrar para a gente aqui em negrito qual que é a transição correta. Ok? E vou criar aqui também uma porta output aqui, clico com o botão direito, insert new, e vou clicar aqui 2 vezes e chamar ela de Z. Então tem uma porta de entrada que eu criei que é a A, 2 portas padrões aqui que é o reset e o clock, e tem uma porta de saída, que é a Z. Se a gente clicar aqui no nosso estado e vier aqui em Actions, a gente pode selecionar a porta Z como uma saída e definir qual que é o valor dela. Então, output é 0. Não aparece aqui, tá? Nesse caso. Então, ele não vai ter a representação da saída aqui no próprio estado, tá? Teria que clicar, ver aqui em Actions para ver qual que é a saída. Clico aqui, vem em Actions, seleciono a porta Z, saída é 0. Ok, clico aqui, Actions, seleciono a porta Z, saída é 1. Então é a mesma máquina de estado, certo? Que a gente tinha anteriormente. A mesma máquina de estados que a gente criou anteriormente está aqui, feita de forma gráfica. Né? Então temos aí a nossa máquina de estados montado. Então posso colocar tudo isso aqui. Tá? Tem uma outra forma de trabalhar aqui também, que é pelas tabelas aqui mesmo, né? Então posso fazer tudo na tabela, né? Então posso criar elas, não necessariamente preciso criar elas aqui nesse formato gráfico e fazendo todo esse desenho. Eu posso clicar aqui nesse State Machine Wizard aqui e ele vai ou criar uma máquina do zero ou editar uma máquina de state. Primeiro eu vou editar, né? Depois a gente cria do zero. Então ele vai só abrir a parte de tabela aqui, né? Então vai ter os generals, né, para definir se ela é uma máquina síncrona ou assíncrona. Então posso selecionar se ela é uma máquina de more ou uma máquina de melee, né? Aí a gente pode escolher. Aqui a gente faz a criação de todos os nossos inputs, faz a criação de todos os outputs, cria todos os nossos states, todos os nossos estados, cria todas as transições na tabela e cria todas as ações. Então, posso fazer isso de forma gráfica, 100% gráfica. Olha só, agora ele redesenhou aqui para a gente, ficou um pouco mais decente aqui. Às vezes, quando a gente entra ali e salva, mesmo sem mexer em nada, ele reorganiza aqui o desenho, tá? Então, às vezes, ele dá essa reorganizada aqui, ficou um pouquinho melhor agora, acho eu. Então, agora ficou feio de novo. Pronto, deixa assim, não vou mexer. Então a gente pode vir aqui desenhar toda essa máquina, né? Se a gente quiser, temos esta possibilidade de fazer o desenho, fazer as transições, fazer tudo visualmente, ou se eu deletar tudo isso aqui, eu posso vir aqui direto nessa parte de Wizard, criar uma nova máquina e fazer tudo, né? Do zero na tabela, né? Então vou definir aqui que eu tenho input chamado A, vou definir que eu tenho um output chamado Z, vou definir os nossos estados, então vou ter um estado E1, o estado E2 e o estado E3. Aqui a gente pode definir quem que é o reset, né? A gente só pode ter um reset, eu não posso ter vários resets, então posso definir qualquer estado como estado de reset. Nas transições aqui, eu clico, ele aparece o estado 1, estado de destino, estado 1, estado de destino, estado 1, 2, estado de destino, estado 2, estado de destino, que é o 3, estado 3, estado de destino 3, estado 3, estado de destino 1. Então,
eu vou clicando aqui, ele vai mostrando para a gente os estados que estão criados. Então, eu não vou fazer a digitação aqui, porque eu não posso, né? Ah, cacete. Eu não posso, eu só posso colocar estados que já estão criados dentro da parte de states ali nas transições. Eu não posso fazer transições de outros estados que não estão criados, obviamente. Se eu quero um outro estado, eu tenho que vir aqui na tabela de state e criar ele. Beleza? Então, vou fazer todas as transições aqui, rapidinho. Que é só ir clicando, né? E ele ir selecionando. Então, uma outra forma aí de a gente montar, né? Então, não é uma forma... Não deixa de ser uma forma gráfica, né? Obviamente, mas é uma forma gráfica diferente, né? Não, a gente não precisa desenhar nada no fim das contas. E dei as transições aqui, o que eu faço, né? Então, A recebe 0 para esse caso, A recebe 1, A recebe 0, A recebe 1, A recebe 1 e A recebe 0. Beleza? E as ações aqui, né? Então, as ações também. Z, coloco qual que é a saída, em qual estado que é. No estado 1. Z, valor da saída, em qual estado que é. Seleciono o Z, qual que é a saída dele, em qual estado. Beleza, dou um apply aqui, dou um close. Ele monta aqui a mesma máquina de estados. Então, eu posso fazer desenhando, caso eu queira, caso eu prefira, ou a gente pode fazer pelo criador aqui de máquina, fazer tudo na parte de tabela. Ah, Prezado, para que serve isso, né? Não tô vendo vantagem, né, de a gente fazer aqui dentro dessa ferramenta, essa parada meio feia, ou fazer aqui fora, né? Não tô vendo vantagem. Deixa eu mostrar a vantagem para vocês aqui agora, nesse momento. Qual que é a vantagem? A gente vai ter aqui um botãozinho, né? Que é esse penúltimo botão aqui, essa penúltima opção, que é a opção de gerar um HDL file. Vou clicar nela. Ele vai pedir para salvar o meu arquivo do tipo SMF, que é o tipo State Machine File. Beleza, eu vou salvar. Ele vai falar aqui, que tipo de arquivo que você quer gerar? Você quer um HDL, Verilog? Você quer um VHDL ou você quer um System Verilog? Eu quero um VHDL. E eu vou clicar aqui no OK. O arquivo não foi gerado com sucesso. Deu ruim, pessoas. Quase deu certo. Pena que deu errado. Ele falou que o nosso arquivo não foi gerado corretamente. Vamos vir aqui, então, nas nossas edições. E vamos arrumar aqui a transição. Deixa eu ver a transição aqui. Vamos colocar o Near Position 6. Beleza. Verilog. Deixa eu lembrar como que é aqui a atribuição no Verilog. Que eu não lembro. De cabeça. Agora. Esse é o problema. Vamos lembrar aqui. Espera aí. Por isso, veja só. Vamos voltar aqui então. Não é erro de... Eu já estava loucão aqui. Achei que era erro. Não é. Não tem nada a ver. Vamos compilar esse cara. Vamos lá. Lembrando que tem que compilar tudo. Basicamente porque falta de compilação. Vamos lá. Agora esperar compilar. Vamos esperar tomar um café enquanto isso. Mandou benzão, Perso. Código compilado aqui. Transições alteradas. Transição é assim, ó. A igual a 0. A igual a 1. Vou colocar aqui mais uma vez como Perso aí que salvou nós nessa comparação marota ali.
Não lembrava que no Verilog era assim, mas tudo bem. O importante é que é assim. Eu abri, os arquivos estão lá. Tá, beleza. Acho que principalmente você, Renato, que está com a outra versão, só para ter certeza. Eu acho que abre nas outras versões ali, mas era só para ter certeza mesmo que não iria dar nada errado. Beleza? Então, boa, voltando aqui, com o auxílio do Person ali, que salvou nós. Ah, já está com a 15. Beleza. Boa. Então tá. Então, como eu estava falando antes, né? Olha agora que vem a mágica, agora que vem a alegria aqui. Para que serve essa nossa parte de montagem, né? Para que serve a gente vir aqui e fazer esse desenho, fazer essa tabela? A gente clica aqui na opção de gerar o código VHDL, né? E a gente pode escolher aqui um HDL, Verilog, um VHDL e um System Verilog. Vou escolher o VHDL. Vou dar um OK. Ele vai vir aqui e vai criar o código para a gente. Olha lá que mágico. E é basicamente o mesmo código que a gente fez, né? Tudo bem que está com os nomes diferentes, alguma coisa, mas é basicamente o mesmo código, porque é sempre essa estrutura que a gente vai fazer a utilização quando a gente estiver criando aqui as nossas máquinas de estado. Então, olha lá, ele gera o código para a gente. Então, a gente não precisa necessariamente fazer a nossa programação na unha se a gente não quiser, né? A gente pode vir aqui, fazer a montagem manual ou gráfica da máquina de estados e ele vai gerar o código aqui para a gente. Quer dizer, eu não sei se vocês estão vendo o código aí. Pera lá. Acredito que não. Tcharam. Agora acho que vocês estão vendo. Deixa eu até fazer de novo aqui para vocês verem. Ó. HDL. Vou dar um OK. Ele vai pedir para dar um sim, né? Para reescrever. Agora sim, ó, ele abre para a gente aqui diretão um arquivo com o código. Então, mesmo estilo que eu mostrei ali para vocês na unha, né? Montando na unha, ele gera praticamente o mesmo código aqui. Beleza? Então, praticamente o mesmo código ele gerou para aquele nosso desenho. Aqui ele só está instanciando as variáveis não, perdão, as interfaces, né? Inicialmente, tanto reset quanto A em 0, né? Para forçar que eles vão inicializar em 0. E de resto aqui é praticamente a mesma coisa que a gente criou lá na unha. Beleza? Então, essa estrutura ali, né, esse formato da gente fazer desenhando é que o código ele vai estar, teoricamente, pronto para a gente. Né? Então, ele vai gerar ali o código e a gente pode escolher em qual linguagem ainda. Né? Tem os dois, Verilog e tem o nosso VHDL. Né? Mas é um código autogerado aqui no fim das contas. Tem problema? No princípio, não. Né? É a própria ferramenta gerando o código para a gente. Funciona. Beleza? Então, a gente tem o código ali, funcional. Então, tem essas duas formas ali de a gente criar, né? Desenhando, bonitinho, ou montando o código na unha. Camilles viu vantagens. Boa. Beleza? Então dá para brincar aí já em montar a máquina de estado. Até às vezes o interessante, né, é montar a máquina às vezes na unha, né, ali no VHDL para obviamente aprender e tal, e depois montar a máquina aqui no State Machine e ver quais são as diferenças básicas que elas geram, né?
Qual que é a diferença básica de você gerar a máquina ou de o sistema gerar a máquina? Então dá para fazer isso também, dá para brincar com isso, né? De ir fazendo as gerações manuais e depois as gerações automáticas e fazer as comparações. Aqui deixa eu também gerar um Verilog aqui, só para vocês verem a diferença, ó, de um com o outro. Então, tem aqui algumas diferenças na estrutura, né? Porque a gente não tem o Entity e o Architecture lá no Verilog, né? Mas algumas coisas são parecidas, né? O caso do case, né? Do if, aqui não tem o then depois, a atribuição aqui é a mesma, né? No caso, aqui no Verilog a gente tem que usar esse apóstrofo B1, né? Para identificar que a gente vai trabalhar com binário em nível lógico alto, né? Ou nível lógico baixo. Então, é uma forma diferente ali de a gente trabalhar, né? Então, esse B0 é o binário em nível lógico baixo, esse B1 é o binário em nível lógico alto. A formatação é bem parecidinha, né? Tem o always aqui, que é equivalente ao process do VHDL, né? Então, esse always ali, que é o nosso process, por assim dizer, né? Então, tem algumas diferenças aqui no fim das contas, né? Outra diferença aqui é que ele não tem aquela separação em signals, né? Aqui ele chama direto de reg, que são os registradores. É uma forma diferente aqui também de criar os nossos elementos que a gente vai fazer utilização, né? E aqui ele também cria parâmetros, né? Os nossos estados aqui vão ser parâmetros. Então é uma forma diferente de programar. O nosso hardware tem algumas semelhanças, mas tem algumas diferenças. E o System Verilog aqui, ele também vai ter as suas diferenças no fim das contas, né? Então são 3 linguagens diferentes, né? Óbvio que todas elas são funcionais, né? Mas eu acho que ainda a mais utilizada, mais útil ali para a gente, no fim das contas, é a própria VHDL, beleza? Então dá até para criar aqui as máquinas. E não está aparecendo? Pera ali. Putz, eu mostrando o negócio não estava aparecendo. Sou besta mesmo. Pera lá. Voltando aqui, ó. Verilog. Ó. Formato do código aqui, né? Então, esse always aqui faz a vez do process, né? Aqui o jeito de a gente identificar se é nível lógico alto ou nível lógico baixo também é diferente, né? Esse B1 ou B0. Aqui a criação dos nossos elementos também é um pouco diferente, né? Então, tem o clock input aqui, output, esse true aqui é uma outra forma de a gente identificar os nossos pinos, né? Então, no caso aqui eu tenho o input A e o trio A, né? Que seria um tree state, um possível tree state aqui que dá para usar, porque a gente está usando ele aqui dentro desse always. Os parâmetros são criados diferente também, então os estados seriam criados de uma forma diferente. Então tem similaridade, tem diferenças no fim das contas, né? Essas linguagens. E deixa eu mostrar esse System Verilog aqui, que também vai ser diferente. Então, uma outra forma de programar. Ó. Tem também suas diferenças, tem similaridades, mas tem diferenças também, né? Então, forma de criar aqui os estados é diferente. Tem o always, mas o always é diferente do always do outro Verilog. Então, todas as linguagens aqui têm algumas semelhanças, né? Tem os ends aqui, né? No fim das contas, begin. Só que a forma de eu montar aqui é distinta, né? Que nem lá no VHDL, end if, end process, end tudo, né? Aqui não, é só jogar os ends. A forma de eu fazer aqui o case dentro do Verilog é diferente também, né? Então, não vou fazer lá um when elemento igual maior, vou fazer o elemento dois pontos begin. Então, tem regras de sintaxe diferente para cada uma das linguagens, sendo que a linguagem ainda mais interessante é, no fim das contas, o próprio VHDL mesmo.
né? Então, ainda ele que é o mais bacana, mais interessante aí, no fim das contas. Tá bom? Agora vocês viram, né? Acho que agora deu boa aí para visualizar. Agora sim, então beleza. Mas essas outras linguagens, obviamente, a gente não vai usar, tá? Só estou mostrando por questão de conhecimento aí para vocês darem um bizu. Tá bom? Fechar aqui, fechar aqui. Beleza. Dúvidas, perguntas, questionamentos até aí, pessoas? Dúvidas, perguntas, questionamentos até então. Nada? Nossa, tá fácil então. Tem que dar uma complicada aqui. Tá louco? Tá muito fácil. Mentira. Então, beleza. Agora já... Nossa, já é essas horas. Acho que o interessante agora, pessoas, né, eu já falei bastante hoje, né? Seria vocês aí pegarem uma máquina de estados e criar ela aqui, né? Na unha e lá na, na estrutura de máquina de estados para vocês verem como é que funciona, né? Vocês mesmos fazerem aí. Acho que um exercício interessante seria aquele exercício do elevador que vocês fizeram no bimestre passado, né? Então, pegar aquela máquina de estado do elevador e fazer ali a codificação VHDL, né? Faz primeiro na unha, né? Faz a codificação ali, o VHDL bonitinho, e daí depois faz a utilização aqui da ferramenta de máquina de estados para ver se tem alguma diferença, se gera ali alguma diferença no fim das contas. Então, acho que ficaria como uma boa atividade para vocês neste momento para treinarem aqui o VHDL. Sei que vocês já têm aquela atividade da semana passada, né? Não sei se vocês terminaram ainda ou não, mas isso aí ficaria aí como um exercício para vocês antes de eu passar a próxima atividade, né? Só para vocês pegarem a manha aqui das máquinas de estados e alegria. Beleza? Então, beleza.